Quarta aula. Hoje, vamos tratar de aprofundar o que foi ensinado em aulas anteriores, pois sei que vocês não viram tudo. Vou tentar abordar o tema sob aspecto diferente, de forma que possam alcançar o que espero de todos. Nossos pensamentos são oriundos de uma outra pessoa, de uma pessoa que convive conosco e que se manifesta em nossa mente. Recomendo-lhes dialogar com esta pessoa, fazer indagações, trocar pontos de vista como se fossem dois autênticos amigos, dois autênticos companheiros. Vamos admitir que esta pessoa, depositária de todos os fatos conhecidos por nós, registrados em nossa memória, esteja pronta a nos fornecer qualquer dado e igualmente disposta a nos sugerir o que é construtivo, e também levar a cabo determinadas intenções. Assim sendo, vamos considerar os detalhes mínimos, vamos abrir jogo franco neste diálogo, nesta permuta de pontos de vista, nesta troca de ideias, porque a melhor forma é fazer com que esta criatura se torne realmente um amigo, a quem possamos confiar planos, propósitos, etc. Creio mesmo que se formos considerar os pensamentos, vamos encontrar neles uma manifestação como se fosse alheia a nós. Por isto, é que temos de interpretar todo o comportamento como se partisse de outra pessoa que nos conhece tão bem ou até melhor do que nós próprios e está pronta a nos servir, pronta a nos ajudar, a nos guiar, a nos oferecer um serviço ativo, relevante, bom e construtivo. Só depende de nós, nos acercarmos deste ser, e o reputarmos como um amigo, o amigo que nos orienta, o amigo que conhece a realidade melhor do que nós mesmos, aquele que é nosso eu real, nosso eu superior, a essência divina em nós. Em aulas anteriores tratamos do comportamento no seu aspecto de fatos conhecidos, desses fatos que nos foram transmitidos, aos quais nós acrescentamos nosso conhecimento e nosso acervo de experiências. É em razão desse acervo de experiências, e dotados nós de consciência que nossos pensamentos se tornam efetivos ao encararmos o mundo das análises, o mundo onde, o que nos rodeia, nos obriga a comparar as coisas. Lembrem-se que nós só pensamos em fatos conhecidos, pois os desconhecidos fazem com que nossa mente se paralise. Donde se deduz que nossa mente só funciona em razão de fatos conhecidos, fatos que ocorrerão, fatos que estão estreitamente ligados ao nosso passado. Quero agora recomendar a vocês que o comportamento correto da mente é manter-se sempre no presente, ou seja, em sintonia com o eterno presente. Porque quando nos mantemos no eterno presente, estamos nos harmonizando com leis da natureza. Voltem-se para o passado em busca de fatos conhecidos, apenas, quando houver necessidade, quer seja por motivo de ordem intelectual, de ordem funcional ou de ordem social. Fora isto, lembrem-se. Mantenham-se sempre no presente, porque é em razão deste estado presente que vamos encontrar uma perfeita harmonia, uma perfeita identidade com a natureza. Assim é o que desejo agora, que vocês exercitem a se manter no presente, o agora da existência de vocês. Lembrem-se de que vocês estão aqui agora. Não tentem pensar, porque se acaso vocês pensarem, vocês estarão automaticamente ligados a fatos conhecidos, a fatos que já se passaram. O passado é a existência de vocês. Entendam bem essa mecânica, o sentido de minhas palavras, para que possam adquirir domínio, segurança e permanecer num estado absoluto de paz, ou seja, de harmonia com a natureza. Vamos dar aqui exemplo. Se neste momento eu pensar em minha casa, qual a lembrança que guardo dela? A última de quando lá estive. Algo passado. Supor que em minha casa esteja acontecendo isto, ou aquilo, é enganar a mim mesmo, porque estou aqui. Logo, não tenho consciência dos fatos que estão ocorrendo lá. Se estou aqui, devo estar aqui. Reservo-me a usar minha mente quando houver necessidade, como meio de comunicação, como meio de trabalho, de estudo ou de pesquisa. Aí sim, tenho que retroceder ao passado, ou seja, ao registro da memória, para preencher aquelas imposições. Perceberam bem? Não sou contrário ao jogo dos pensamentos. Quero que vocês usem seus pensamentos, mas com conhecimento de base, com acerto, com inteligência, plenamente conscientes de sua importância e de sua utilidade. Os pensamentos servem para esclarecer, para orientar, para suprir todas as carências, mas nunca para tumultuar, nunca para nos entreter, nunca para nos divorciar da realidade da vida que é o eterno presente. Suponhamos que eu tenha de fazer uma pesquisa. Muito bem.
Essa pesquisa está ligada a meu acervo do passado, além de toda a sorte de pensamentos, de experiências, de leituras, de elementos que chegaram até a mim e que constituem os pensamentos de terceiros, aqueles fecundados na mente dos outros. Nesse caso, sim, devo lançar mão de todo esse passado a fim de realizar esse trabalho. O mesmo se pode dizer de qualquer outra atividade, seja de ordem profissional, social, ou qualquer espécie de dever ligado ao nosso dia a dia, onde seja indispensável servir-se deste acervo registrado na memória. Mas, fora isso, lembrem-se, permaneçam constantemente no presente. Uma vez um aluno me perguntou: Professor, por que a criação nos dotou de memória? Eu lhe respondi: O Criador é sábio, o Criador da vida é o eterno, sublime amor. Tão bom é o Criador que nos deu a memória para fazer com que os pensamentos se tornem nossos escravos. Nós é que não entendemos, e esses pensamentos passam a nos escravizar e se tornam nossos senhores. Reparem como cada vez que pensamos estamos nos remontando ao passado. Se estou aqui, no presente de minha existência e trago esse passado para cá, isto é, memorizando, deixando-se influenciar pelos pensamentos, converto-me em uma presa fácil deles, mas, a partir do momento em que trago estes pensamentos que aconteceram, que têm meu testemunho, ao presente, aqui, no agora de minha existência, sabendo que eles são um passado, eles terão para mim a importância de fatos que se passaram, e não de fatos que estão acontecendo. E estarão trazendo informes que necessito. Tal como a memória de um computador. Logo, se tornam meus servos, ficam à minha disposição. Por isso, é que eu manipulo esses pensamentos à vontade, ficam às minhas ordens e passo a selecionar aqueles que me convier. Cabe à minha razão sintonizada com o eterno presente fazer o melhor uso desses dados. Cabe-lhe a última palavra. Nunca se esqueçam. A mente como senhora é implacável. Como escrava é dócil. Como senhora, nós somos os escravos. É impiedosa. Como escrava, nós somos os senhores, e ela se torna submissa. Compreenderam agora? Nossos pensamentos, aqueles que se foram, passaram por nossa existência como uma necessidade de aprendizado, tenham sido eles bons ou maus, tristes ou alegres. Todos vêm preencher nossas necessidades da vida momentânea, essa vida de comunicação. Por conseguinte, se tenho consciência de que estes pensamentos, estes fatos, estão ligados ao meu passado, faço com que a função desses pensamentos na minha existência se limite às minhas necessidades ocasionais. Para satisfazê-las, passam eles a me ser dependentes. Sou eu quem decide, não tenho por que me deixar impressionar por eles. Por exemplo, tenho consciência de que neste momento estou aqui. Tenho rigorosa consciência disso. Que tenho eu em torno de mim? Vocês, os arranjos desta sala, e nada mais. Não tenho agora nada, além disso. Poderia entreter minha mente quanto à decoração desta casa, à guisa de me fixar nos detalhes dos aprontos, da ornamentação e da presença de vocês. Não tenho mais o que pensar, o que equivaleria a um desgaste de energia. Salvo se houver necessidade, como elemento de comunicação para me dirigir a uma pessoa, para apreciar algum fato em que tenha que dar meu parecer, para executar alguma tarefa ou qualquer outra exigência do momento, aí sim, eu evoco meu passado, a minha experiência. Porque se eu não tivesse passado não teria participação em sociedade alguma. Como poderia eu trocar pontos de vistas com vocês, se não fosse através de minhas palavras? Todas elas têm significado. Todas as palavras têm sons e formamos, por intermédio das várias sequências de sons, uma determinada palavra. Vocês sabem, por exemplo, o significado da palavra xícara. Porém, o vocábulo xícara, em si, não é tudo, o que importa é sua utilização. Para que serve? Quem diz xícara diz uma cadeira, um par de talheres, um prato, que pode ser raso ou fundo. Mas nós sabemos sua utilidade. As palavras se relacionam, portanto, com a utilidade. O rótulo está ligado à utilidade, mas como meio de comunicação, escrito ou oral. Fora isto, não temos por que sobrecarregar nossa mente. Eu estou aqui. Basta. E se o aluno me pergunta: Mas, professor,
neste caso, eu fico com a mente parada. Sim, ora. Haverá coisa mais sublime que essa paz, que esse silêncio maravilhoso? Não há nada mais belo do que a natureza, e a natureza se constrói, se desenvolve no silêncio, na plenitude divina. Imaginem, se a natureza fosse construída no tumulto em que vivem mergulhados os seres humanos. Como seria esta natureza? Vocês hão de concordar comigo, tudo seria caótico, não é certo? Porque na natureza existem ordem e harmonia. Eis porque as leis da natureza são imutáveis. Existe equilíbrio, existe conjunto. Daí, encontramos a beleza, a sublimação da vida na natureza da qual somos parte integrante. Lembre-se de que o planeta é 80% água, ligeiramente mais de 70%. Ou seja, 4/5. Nós somos também 70% água. Sabemos que os elementos da natureza são terra, água, fogo e ar. Nós, igualmente. Se não vejamos. Possuímos proteínas, vitaminas e sais minerais oriundos da terra. Quanto ao ar, ninguém vive sem ele. Da mesma forma, a água, ninguém vive sem ela. Em nosso corpo, existe a temperatura que significa o fogo. O fogo nem sempre é aquele que queima, mas aquele que aquece, que dá calor. Um dos sintomas da vida é calor, e nosso organismo, enquanto vivo, contém este calor. Calor é ação, nunca se esqueçam. Portanto, somos parte da natureza. Apenas nós nos divorciamos dela. Apenas, mudamos o curso que o Criador nos deu. E a vida, para nós, passou a ser um sofrimento. Quando nós temos de viver a vida e não sofrer a vida. Então, agora vamos exercitar, podem iniciar. Tenham consciência de ser, queiram ou não queiram. Saibam que isto é metafísica. E metafísica não tem deslize. Ser ou não ser. Conosco, ou é, ou não é. To be, ou are not, to be. Mas sem o estado da alma conflitado de Hamlet, naturalmente. O gênio de Shakespeare já vislumbrava que em ser ou não ser, estava toda a questão. Perdoe-me essa divagação e voltemos ao exercício. Analisem da seguinte maneira. Estou aqui. Agora. Neste momento. Tenho testemunho da minha presença, das coisas que me rodeiam. Observem. Este é o presente da existência de vocês, apesar da milionésima parte de frações de segundo, esteja ele indo para o passado. Mas, vocês estão dando a presença. Então, esses são os fatos que testemunho, porque estou presente a tudo isto que me cerca. Tomem todos os detalhes que puderem, quando terminarem, repitam, e novamente repitam, até chegar a um ponto em que essa mente vai parar, com naturalidade. E vejam essa paz maravilhosa, que resulta da paralisação da mente. Os alunos, com a mente paralisada, mergulham no silêncio, em estado de absoluta paz. Aí estão vocês, todo este tempo, saboreando essa delícia que é a harmonia com a natureza. O que equivale, após havê-la desfrutado, nem que seja por alguns instantes, a um verdadeiro tônico. Porque ninguém faz ideia do tremendo desgaste de energia que representam os pensamentos, as preocupações, as apreensões. A partir do momento em que a mente para, a soma dessa energia se radica em todos os nossos tecidos, nos impregnando de força, nos proporcionando tranquilidade e total relaxamento muscular. Por consequência, somos revitalizados, revigorados, passamos a entrar num processo de rejuvenescimento. Vamos fazer agora o seguinte exercício, e vejam o que vão sentir na mente e no corpo. Estou aqui. Então, isto é o presente de minha existência. Verifiquem, em minúcias, o que vão notar na mente, isto, mais isto, de maneira consciente. Tempo, 3 minutos. Para que sejam mais bem-sucedidos, observem as coisas em torno de si, não com os olhos da memória, e sim com os olhos da visão.
Vejam. Olhem. Não comparem. Não analisem. Deixem que as coisas se identifiquem. Deixem que as coisas apresentem sua originalidade. Repito. Não analisem, não olhem com os olhos da memória. Vejam com os olhos do presente, com os olhos da visão e notem a originalidade das coisas. Verifiquem o que vão sentir na mente. O que sentiu o Senhor na sua mente? A mente parou. Muito bem. O que a senhora sentiu na sua mente? Tranquilidade e relaxamento total. Tranquilidade e relaxamento total. E o senhor, o que sentiu? Além do relaxamento, visualizo tudo com mais profundidade. Exato. Tudo adquire uma outra dimensão. Parece que tudo aumenta, e vem em nossa direção. Vejam como a verdadeira concentração lhes faz entrar num novo estado. A senhora, por favor, que sentiu? A mesma coisa, e se observa tudo com mais paz, visualizo esse ambiente, que já me é tão familiar, com mais serenidade. Logo, visualiza melhor. E além disso, acho que o presente é melhor que o passado. Correto. Não quer dizer que o passado tenha sido infeliz. É que o presente é realidade. Não valeu a pena olhar o passado. Vocês hão de ver que, por melhor que tenha sido o passado, são águas que se foram. Essa é que é a pura verdade. Porque a realidade de nossa existência é o agora, é o presente, é o esse instante. É a identificação exata e perfeita dessa centelha maravilhosa que somos, porque partimos da fonte infinita. O Criador da vida, nunca se esqueçam, é o eterno presente. Perceberam? E nós, só nos identificamos de fato como filhos da criação, como rebentos daquele sublime amor, quando nos mantemos no presente. Este presente é o que chamamos o agora de nossa existência. Então, vocês passarão a sentir uma certa quietude na mente, uma certa paz, irão notar a originalidade das coisas, porque vocês estão se identificando perfeitamente com a faixa da criação, porque entraram em sintonia com a fonte da vida. Quando estivermos em nossas atividades profissionais o caso é diferente, pois elas estão ligadas ao mundo convencional, o mundo em que a humanidade sempre viveu, e de lá precisamos tirar uma participação para a nossa sobrevivência. Aí, então, seremos submissos aos nossos deveres. Neste caso, usaremos os pensamentos ligados ao passado com o fim de podermos nos fazer entender, como algo para complementar, para transmitir, para comunicar, para realizar. Assim mesmo, entre as obrigações, por espaço de alguns minutos, devemos entrar na realidade da existência, no agora de nossa vida, o eterno presente, e procurar nos manter ali por 2, 3, 4 minutos. Em seguida, continuamos nossos deveres, prosseguindo nosso dia sempre nesse ritmo. Não reservem esse exercício apenas para os momentos tranquilos da noite, deve-se praticar em toda a parte. Ao empreender em qualquer tipo de trabalho, seja intelectual, seja mecânico, interrompam-no de quando em quando, por alguns rápidos minutos, e entrem no agora de sua existência. Além do mais, vocês vão verificar um detalhe. O agora de nossa existência vai lhes fornecer uma grandiosa memória, sobretudo quando não analisarem as coisas. Nunca analisem as coisas que lhes circundam. Deixem que as coisas se identifiquem. Quando vocês forem colocar qualquer objeto, estejam atentos, bem atentos, porque assim vocês nunca se esquecerão de nada, de uma peça sequer, visto sua atenção estar voltada para aquele ato. Portanto, que todo o ato de sua existência seja praticado no presente, e sejam vocês testemunhas destes atos. É a fórmula milagrosa para se adquirir uma lucidez extraordinária, uma memória grandiosa, não essa memória que escraviza, mas esta memória que liberta, entenderam?